O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. O Salmo, na sua riqueza, através do refrão tirado do versículo 7, traz-nos uma ponte singular, uma vinculação singular com aquilo que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 21, versículo 30. Se no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção, aonde ficam, então, aquela compreensão que ontem, inclusive, eu disse, o importante é o fazer a caridade, ou então são os nossos esforços que garantem que permaneceremos justos diante de Deus. O que significa, em primeiro lugar, ser justo? Na Sagrada Escritura, justiça de Deus é aquele homem que mantém-se de cabeça erguida, que não busca o sentido de sua vida, a motivação para todos os seus dias em si mesmo, como o primeiro homem, aquele que, ao ser-lhe oferecido o fruto do conhecimento do bem e do mal, escutou: se comerdes do fruto da ciência do bem e do mal, sereis como Deus. Isso significa que ele então encontraria o sentido de sua vida no seu próprio umbigo. E quem olha para o próprio umbigo tem uma visão bem limitada da vida e das coisas. Bem, o justo é aquele que mantém-se de pé e olha para o seu Senhor, escuta o seu Senhor, sem medo, sem nenhum tipo de receio e com a disposição de olhá-lo sem nenhuma vergonha. O que garante isso? Diante da vida, da história, das pessoas, de Deus mesmo, são os nossos esforços? Somente os nossos esforços? É aqui que nós encontramos a riqueza do que é dito na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 21 a 30. Vejamos. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, ou seja, aquele que nos liberta, que paga o preço pela nossa escravidão do pecado, aquele que assume as consequências da nossa busca de sentido em nós mesmos, como o primeiro homem, injustos, porque não praticamos a palavra dele buscando sentido em nós mesmos. Ele
pelo seu sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Não das obras. Não das obras judaicas. Não das obras judaicas. Mas a fé em quem? Mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo, não é o fato de nós cumprirmos todos os preceitos judaicos que nos fará justos diante de Deus, tendo já esclarecido o que significa esse termo justo, correto? Nós olharemos para Deus e caminharemos com Ele, estaremos com Ele, não somente por aquilo que nós fazemos, em primeiro lugar porque nós acreditamos nele. E acreditar nele é confiar nele. Confiar a tal ponto que, sabendo que aquilo que nos falta, ele vem com sua graça e nos completa. Então, é mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Deus, na sua justiça, se continua no tempo presente a manter-se fiel à sua promessa e, mediante o fato de acreditarmos em seu Filho Jesus Cristo, escutarmos a seu Filho Jesus Cristo, nos tornarmos justos a partir dele, Jesus Cristo. Quando Paulo, na pergunta retórica, vai dizer, onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Onde estaria então o direito de alguém se achar extremamente bom? Onde estaria então o direito de alguém encher-se e inflar o peito e dizer, eu sou melhor que? Esse direito foi excluído, porque não é mediante a observância do calendário e das leis judaicas que alguém será realmente justo, mas no fato de acreditar e viver segundo a fé em Jesus Cristo. Ora, é pela lei, continua Paulo a indagar, é pela observância da lei judaica, é pela observância das obras judaicas que alguém poderá, então, encher o peito e dizer que é bom e justo? Não, absolutamente não, mas sim pela fé em Cristo. Com efeito, agora vou literalmente ao texto. Julgamos que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Agora me permitam, aqui diante da mediocridade de tantos ou da ignorância de muitos, a mediocridade que significa buscar um meio termo para viver conforme aquilo que lhe agrada, nem tanto atendendo aos preceitos cristãos e judaicos e continuando a viver a sua vidinha tal qual ele sempre viveu. A mediocridade, por exemplo, de um traficante que pode matar uma pessoa e achar-se justo demais. A mediocridade de um corrupto em toda e qualquer instância e em toda e qualquer instituição, seja ela privada ou mesmo pública, que troca favores para conseguir alguns benefícios, isso é corrupção, ou até mesmo aquele que sem vergonha consegue ultrapassar ou furar uma fila. É tão corrupto quanto, nas medidas diferentes, mas é corrupto. Ou aquele que é ignorante no sentido de
não ter o conhecimento necessário para conseguir seguir um caminho ou falar de alguma coisa. Ignorância significa, em primeiro lugar, ignorar um conteúdo, não ter conhecimento de um conteúdo, de um ensinamento, de uma verdade. Isso significa ignorância. Quando nós falamos que alguém é ignorante no sentido de mal-educado, é porque ele ignora o mínimo das regras da boa educação. Que são elas, por exemplo, bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado. O seu direito termina onde começa o meu. Ficou claro? Então, aqui está um detalhe. Alguns vão usar esse preceito para dizer que o importante é acreditar em Jesus. Acreditar em Deus. O que eu faço não importa. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque eu posso ser qualquer... Se eu tenho Deus no meu coração, Ele que é misericórdia, permite e vai me acolher como sou, e eu poderei fazer o que eu quiser, porque Deus é misericórdia. E aí a gente lembra de Santa Maria Margarida Alacoque, que hoje é lembrada, ela que nos traz os ensinamentos sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Não é isso. Não é o fato de acreditar em Jesus e poder fazer e viver de qualquer modo. Isso não é o que está sendo dito na carta de São Paulo aos Romanos, e isso não é ensinamento cristão. Nem mesmo poderia dizer que isso é um ensinamento religioso. Não é. Porque se for para eu ficar tal qual eu sempre fui, e sendo tão ruim quanto eu sempre fui, despreocupado como sempre fui, ou às vezes vejo os outros serem, desrespeitoso para com os outros, e ter a coragem de falar que acredito em Deus, eu sou mentiroso. Aí eu volto a São João. Porque amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos. Não é isso. O que está sendo dito aqui é o seguinte: se você acredita em Jesus Cristo, você encontrará a força necessária para, inclusive, viver os mandamentos. Mas, saiba, não é porque você cumpre os mandamentos, não é porque você obedece todas as regras, que você possa exigir de Deus salvação, graça e benefício. Deus não tem a obrigação alguma de oferecer a você ou qualquer outra pessoa, simplesmente porque você vive segundo a sua palavra, benefícios segundo uma troca mercadológica que rege o nosso modo de viver. Ou seja, eu sou tão bom, então Deus tem que fazer o que eu quero. Ficou claro? Ele não tem obrigação alguma. Ele não nos deve nada. Se eu acredito em Jesus Cristo e entendo o que Ele me ofereceu como vida nova, eu vou cuidar dessa vida e viver à vontade o ensinamento dEle com seriedade. Comprometido com aquilo que Ele me apresenta, escutando a sua palavra e me esforçando todos os dias em ser o melhor. Não por aquilo que eu vou ganhar, não por aquilo que eu vou conquistar, mas por aquilo que eu mereço ser. Mas por aquilo que eu posso ser. Só para dar um detalhezinho, posso usar um exemplo? Vocês me perdoem. Todo mundo já viu a era do Botox, não já? Aquele pessoal que usa Botox e faz a harmonização facial. Já viram? Aquela coisa que a pessoa tem o rosto fininho e de repente fica a cara redonda. Parecendo uma broa. Nem broa eu posso falar, parece um pão francês mal assado e deformado.
Aí pega, já aproveita e faz um preenchimento labial, coloca aqueles cílios que parecem duas bandanas assim voando, aí fica aquele trem bonito. Que você vira e fala assim, nosso Deus, te motiva até a rezar. É claro que está cheio de artista assim, né? Só artista, né, gente? Só. Quem dera. Bem, vamos ser bem honestos. Se a gente tiver consciência de que se a gente cuidar direitinho, puder aparecer arrumadinho assim, ajeitadinho, sabe aquela pessoa ajeitadinha, bonita, alguém vai querer aparecer de qualquer jeito, em qualquer lugar? Por exemplo, chinelo de dedo, cabelo engastalhado, a boca fedendo, remela no olho, sair assim para poder ir no banco. Já imaginou todo dia de manhã uma pessoa saindo assim para ir no banco? Se a gente se preocupa em se apresentar bem, porque a gente pode até não ser o Mel Gibson na fase inicial, mas a gente pretende ser. Ou então, para ficar mais fácil, assim, a gente quer ser o Tony Ramos do início da carreira. Se eu tenho a oportunidade de ficar uma pessoa mais bonitinha, ajeitadinha, eu vou ficar andando de qualquer jeito? Você faria isso? E não adianta falar que não se preocupa não, porque até as donas, dependendo do lugar que vai passar um batom. Qual o objetivo desse trazer essa informação? Se eu posso me apresentar numa versão melhor de mim, por que eu vou me apresentar com a pior versão, com o pior rosto, com a pior roupa, com o pior modo de ser? De algum modo eu já não ganho quando eu me apresento melhor? Nem que seja um elogio, né? Nossa, você viu fulana? Você viu fulano? Esse exemplo da aparência é para dizer aquilo que está além da aparência. Se eu posso me apresentar como uma pessoa melhor, por que eu quero, me esforço às vezes e me acostumo em sempre estar com a pior versão que eu poderia? Aqui, eis um ponto. Só o fato de ter acreditado em Jesus Cristo e assumido caminhar com Ele, já descobrindo a riqueza do que carregamos e do que somos, nós então podemos entender aquilo que diz Agostinho. Eu olhei para o Senhor e vi quão feio eu era, porque diante de sua beleza, já que eu sou a sua imagem e semelhança, aí eu estou transpondo o texto, eu posso mostrar um rosto melhor, porque se eu sou imagem e semelhança dele, porque na vida eu não mostro essa beleza em tudo que faço e sou. Esse texto, em alguns momentos, quando se fala, não é pelas obras da lei que nós somos salvos, mas pela fé em Cristo, fique claro, e definitivamente, não há um modo de dizer outra coisa, é pela fé em Jesus Cristo que alguém consegue permanecer fiel, caminhando segundo a vontade e o sonho de Deus, porque Jesus Cristo mostra o valor que nós temos e que Deus está disposto a nos ajudar sempre. Deus Pai está sempre à disposição. É pela fé em Cristo, Ele nos mostra isso. Que é bem diferente daquilo que diz Tiago. Tiago vai ter um momento em que ele vai dizer, é pelas obras, mostra-me tuas obras. E eu acreditarei. Ou então, você pode até me mostrar a sua fé sem obras, mas eu te mostro a minha fé nas obras. O que ele está dizendo? Aí São Tiago já é outra coisa. São Tiago está dizendo o seguinte, olha só, você acredita realmente em Jesus Cristo? Então, se você acredita realmente em Jesus Cristo, se Ele realmente é o Senhor da sua vida,
tudo que você fizer, tudo que você viver, todas as pessoas com quem você se relacionar, tudo que você for, procurará ser sempre em consonância com aquilo que você acredita de Jesus Cristo. Você se esforçará para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. É outra coisa, porque naquilo que diz Paulo aos Romanos, ele está dizendo assim, vocês acham que é o fato de vocês cumprirem regras judaicas que vocês mostrarão a grandeza de Deus e que vocês têm fé? Não. Vocês acreditem em Jesus Cristo e saibam que a vida que Ele ofereceu a vocês é uma graça, é uma dádiva. Ele não deve nada a vocês. Isso é o que diz São Paulo aos Romanos. E São Tiago vai dizer outra coisa. Vocês estão achando que é só o fato de acreditar em Jesus e não mostrarem que acreditam nele que faz a diferença? Não. Vocês precisam sim mostrar que creem em Jesus através do modo de vocês viverem, porque tem muita gente que fala e muita gente que não está fazendo nada. São dois pensamentos diferentes que se completam. E aí agora eu me lembro de Edviges, Santa Edviges, conhecida como a padroeira aquela que auxilia os endividados, que na verdade, vejam bem, Edviges foi uma mulher nobre, tão nobre, casou-se com um homem importante da Polônia, e dedicou a sua vida inteira, por amor a Cristo, a cuidar de quem precisava de auxílio. Enquanto Margarida Maria Lacoque falava, um coração inflamado de amor vem até nós. Esse amor esse coração ama ardentemente e nos quer com ele. Edviges antes fazia o seguinte, por causa desse amor, desse Senhor que eu acredito, eu procurarei ajudar e ser a rosto dele para todos que precisam. Duas mulheres, completamente diferentes, com o mesmo Senhor, em tempos completamente diferentes, com o mesmo propósito, deixar com que o amor de Deus faça diferença na vida das pessoas. Mas isso só é possível quando ele faz diferença na vida da gente. E aí, volto àquilo que escutamos de São Paulo aos Romanos. Você crê realmente em Jesus Cristo? Se você crê realmente em Jesus Cristo, pare de exigir dele aquilo que cabe a você e conte com ele para completar em você o que te faltar, mas faça o que te cabe.